Olá, um excelente dia para vocês. É com imenso prazer que o Ambima Summit convida você que ao longo da semana tem nos acompanhado e você que chegou agora aqui para fazer parte deste último dia de evento que conta com a ajuda de nossos patrocinadores na sua viabilização. Hoje não vai ser diferente não, fique com a gente, leia o QR Code e participe pelo site ambimasummit.com.br. Cadastre-se. O site, além de oferecer a oportunidade para que você envie suas perguntas, também dá acesso exclusivo a 2 canais de áudio. Um com a linguagem original aqui do evento, sem tradução simultânea, e outro com tradução simultânea em inglês. Ainda temos o canal acessível com transmissão em libras, legendas e áudio totalmente em português, que está ao seu alcance nas redes sociais. Lembrando que estamos ao vivo simultaneamente nos perfis da Ambima no Twitter, LinkedIn, YouTube e Facebook. Mas isso não é tudo não. Para que todos possam conhecer melhor os nossos palestrantes, os convidados e convidadas de hoje, assim como em todos os outros dias em que estivemos juntos, farão suas audiodescrições. É uma opção disponível em todos os canais. E agora eu vou fazer a minha autodescrição. Eu sou Gisele Ishida, apresentadora do Ambima Summit. Tenho cabelos pretos, hoje soltos, um pouquinho ondulados, sobrancelhas pretas, olhos amendoados, uma bochecha bem marcada, as maçãs do rosto bem marcadas, nariz um pouquinho menor que a média, boca um pouquinho menor que a média, um rosto bastante anguloso, uma blusa verde, uma saia preta um pouquinho abaixo do joelho que imita couro e sapatos pretos de salto. Sejam todos muito bem-vindos. E olha, não saia daí, porque ao final do evento você terá a oportunidade de baixar o seu certificado do Ambima Summit lá no site, tá? E começo amanhã com uma pergunta. Em um ano extremamente desafiador em todos os setores, é possível alcançar resultados positivos, avançar na agenda econômica e ainda impactar o meio ambiente e a sociedade de forma positiva? Quem está comigo no estúdio para responder essa pergunta é o chairman da BlackRock Brasil, Kaká Takahashi. Bom dia, Kaká. Bom dia, Gisele. Bom dia, pessoal. Muito bom ter vocês aqui com a gente. Bom, eu sou um descendente de japoneses, cabelo preto, óculos, 60 anos, estou vestindo um paletó azul e uma camisa branca. Agora, respondendo a sua pergunta, é possível sim. Hoje, ao longo do dia, veremos diversos temas relacionados à sustentabilidade. Por exemplo, mudanças climáticas, mercado de carbono, impacto social e diversidade, e como eles impactam o mundo dos negócios e o mercado de capitais. Mais especificamente, no segmento de gestão de recursos, veremos que a adoção de critérios ESG, que são os fatores ambientais, sociais e de governança, na análise financeira dos investimentos, é um dos caminhos. Com ela, os gestores podem antecipar e mitigar seus riscos, oferecendo retornos para os clientes e também contribuindo com um planeta melhor e uma sociedade mais justa. A Ambima tem diversas iniciativas para avanço da agenda de sustentabilidade no mercado de capitais. Temos trabalhado fortemente na definição de critérios e requisitos para fundos sustentáveis para promover o crescimento robusto e saudável deste tipo de produto de investimento. Também trabalhamos na capacitação dos profissionais da indústria, por meio das nossas certificações e de cursos específicos. E para direcionar melhor nossas próximas ações, fizemos uma pesquisa para conhecer a compreensão do mercado sobre o tema e medir a maturidade nas práticas ESG. Legal, muito obrigada, Kaká. E olha, então nós vamos ver agora um vídeo que mostra um resumo dos resultados dessa pesquisa. A sustentabilidade é um tema relevante para 85% das instituições que atuam no mercado de capitais brasileiro. É o que mostra a pesquisa Ambima de sustentabilidade, que contou com a participação de 265 instituições do mercado financeiro e mensurou o entendimento e o envolvimento do mercado com a pauta ESG. O levantamento mostrou que o mercado de capitais está em processo de desenvolvimento em um momento em que o assunto conquistou a opinião pública. Mais da metade das instituições disseram que o tema ganhou mais relevância nos últimos 12 meses. Apesar disso, nem todas as instituições possuem um envolvimento pleno com os temas de sustentabilidade. 30% demonstram algum grau de maturidade no tema.
sendo classificadas como engajadas ou emergentes. Por outro lado, 40% são consideradas distantes ou desconfiadas. No meio de campo estão as instituições iniciadas, ou seja, que estão começando a estruturar a sua jornada ASG com 32,1%. Mas esses números devem mudar em breve, já que mais da metade dos respondentes disse que o tema da sustentabilidade deve ganhar ainda mais relevância na corporação nos próximos 12 meses. Muitas instituições disseram que estão em estágio de implementação de processos ASG ou que têm planos de implementá-los. E é por isso que nós aqui da Anbima vamos continuar acompanhando o tema para contribuir com o avanço dessa pauta com o apoio dos nossos associados. Vamos continuar trabalhando para ajudar a definir conceitos e parâmetros que contribuam para dar mais transparência ao mercado, que colaborem para a evolução da autorregulação e, acima de tudo, favoreçam a disseminação de conhecimento entre os diversos públicos. Os resultados completos da pesquisa serão divulgados em breve no site da Anbima. Não deixe de conferir! E hoje, o último dia do Anbima Summit, estamos com S de sustentabilidade. O tema sempre teve relevância, mas com a pandemia ele ganhou novos contornos e uma visibilidade nunca vista no mercado financeiro e também na imprensa. E para falar sobre esse assunto, estamos com a sócia fundadora e CEO da Resultante ESG, a Maria Eugênia, que chega para conduzir o bate-papo no programa Em Vista. Estão com ela Márcio Correia, sócio da JGP, Sônia Concílio Favaretto, que é SDG Pioneer da ONU, e Renato Eid, superintendente de estratégias indexadas e integração ESG da Itaú Asset Management. Vamos lá. Bom dia a todos, um prazer estar presente nesse evento, uma honra, na verdade, fazer parte de um painel tão ilustre e começar essa sexta-feira com vocês. Meu nome é Maria Eugênia Buozzi, eu sou CEO da Resultante ESG e eu sou morena, tenho cabelos castanhos escuros, um pouquinho ondulados, eles estão presos aqui para o lado, um óculos dourado bem grandão, uma bochecha bem redondinha, uma carinha mais para o redondo, estou vestindo uma blusa molinha branca. E vou apresentar, na verdade, vou permitir que os nossos colaboradores nesse painel aqui também se apresentem e se autodescrevam para que a gente comece esse bate-papo. Então, começa aqui com a Sônia, que está aqui ao meu lado. Prazer estar aqui com vocês. Bom dia a todos e todas. Eu sou uma mulher branca, cabelos cacheados, na altura dos ombros, uso óculos, estou com uma camisa preta, um pouco estampada, e atrás de mim tem uma figura que muito me inspira, que é da estátua que fica em Nova York, da Fuller's Girl, a menina sem medo, enfrentando o touro do mercado de capitais. Bom dia. Eide. Legal, obrigado, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês, espero que estejam todos bem. Eu sou um homem branco, de cabelos curtos e castanhos, visto uma polo azul da Itaú Asset, empresa que eu trabalho, sendo responsável pelas estratégias indexadas e o tema de investimento responsável. Estou em casa, não tenho quadro tão bonito quanto o da Sônia, o meu fundo é branco e espero que curtam demais aqui a nossa conversa. Márcio. Gente, bom dia, obrigado, um grande prazer fazer parte desse grupo nessa discussão tão importante. Eu sou sócio e gestor dos fundos de ações da JGP, uma das principais gestoras de recursos independentes do Brasil. Bem, eu tenho 45 anos, devo aparentar mais ou menos por aí mesmo, sou branco, cabelo castanho baixo, né? E uso óculos, eu estou aqui em casa, né? Ainda fruto resultado da pandemia. Aqui em casa no fundo tem uma pequena biblioteca e uma gravura de um artista chamado Art. Obrigado.
Obrigada aí a todos pela autodescrição. Acho super interessante a gente começar a promover ainda mais, falando de sustentabilidade, né? Essa questão da acessibilidade toma ainda algo mais relevante. Então, a gente começa aqui a nossa discussão falando rapidamente aqui do tema sustentabilidade do anexo às páginas principais. Eu adorei o título desse painel para começo de conversa, porque é algo que a gente sempre comenta bastante, né, nas nossas rodas aqui, entre essas pessoas que estão há muito tempo nessa jornada, e, na verdade, boa parte de nós aqui, quando começou, estava bastante no anexo mesmo, esse tema. Então, acho que fica interessante a gente trazer esse histórico. Eu, por exemplo, tenho 15 anos atuando nessa agenda, né? Então, comecei a trabalhar com sustentabilidade como portfólio manager do Fundo Ethical, que foi o primeiro fundo de sustentabilidade em mercados emergentes e que semana que vem faz 20 anos. Então, são aí 2 décadas já de investimentos sustentáveis no Brasil, um privilégio ter feito parte dessa história. E eu lembro quando eu fazia as primeiras análises das companhias, né, para a composição desse fundo, eu entrava no site e quando tinha uma aba escrita sustentabilidade, eu já comemorava, porque nem era muito comum. E, geralmente, o que tinha ali era a plantação de muda na praça da sede, trabalho voluntário, doação para instituições de caridade, não que a gente não precise, devemos incentivar as ações sociais de filantropia, mas a gente agora discute a estratégia de sustentabilidade das companhias nos conselhos de administração das empresas. Então, acho que isso, de fato, trouxe o tema para uma agenda do institucional ao estratégico nesses últimos anos, e que bom que a gente comece a ter também a percepção cada vez maior do mercado de investimentos nessa agenda, né? Só para dar uma dimensão aqui, né, com a resultante, é um ESG Research Provider, além de ser uma consultoria que trabalha com essa agenda de integração, e a gente, nos últimos anos, teve um crescimento muito grande de gestores buscando esse tipo de serviço para integrar essas informações na sua tomada de decisão de investimentos. Só com a gente aqui, né, a gente tem um mercado hoje com 16 gestores que cobrem aí 950 bilhões em assets under management e que, de alguma forma, estão usando essas questões e esses critérios dentro do seu processo de decisão de investimento. Isso segue um movimento global. A Global Sustainable Investment Alliance trouxe um relatório esse ano que indica aí que em mercados desenvolvidos como Estados Unidos, Europa, Australásia, Canadá e Japão, a gente tem 35 trilhões de dólares alocados utilizando alguma estratégia de investimento sustentável. E que isso representa 36% praticamente do assets under management dessas regiões. Entre os destaques desse relatório, os Estados Unidos saiu entre 2014 para até 2020 de 17% para 33% do assets under management desse mercado, olhando para estratégias de investimento responsável. E 33% no mercado americano é uma força a ser reconhecida. Precisamos aí alavancar esses dados e aí reforço a importância da Anbima, né, aqui no Brasil como um agente de autorregulação, de disseminação de conhecimento. A gente está, inclusive, aqui com o resultante também apoiando a Anbima em agendas educacionais, de certificação de profissionais, que é uma honra muito grande para a gente. Então, eu fico aqui muito feliz de a gente ver que não só esse mercado está evoluindo mundialmente, mas que também no Brasil a gente já vai ter cada vez mais representantes responsáveis e conhecedores desse assunto. Mas vamos à conversa, porque é para isso que a gente está aqui. Então, vou começar passando aqui para a Sô, que também tem bastante tempo de jornada ESG, trouxe aí, eu com certeza, não só uma SDG Pioneer, mas com certeza uma ESG Pioneer no nosso mercado. Então, eu queria passar para a Sô para que ela contasse um pouquinho a percepção dela dessa evolução de jornada no nosso mercado local. Obrigada, gente. Antes de mais nada, obrigada, Anbima, pelo convite. Tenho um carinho muito grande por essa casa. Vocês estão fazendo coisas incríveis, não é de hoje. Então, muito obrigada. É um prazer estar com o Márcio, Eide e G aqui para a gente discutir. Você sabe que você falou do título do painel e eu adorei também, porque quando eu ainda era diretora da B3, né, fiquei 10 anos aí no meu último ciclo executivo, estruturando a área de sustentabilidade na B3, eu falava para o meu time assim, né, a questão de 4, 5, 6 anos talvez, gente, vamos fazer a campanha, vamos sair do anexo, né?
porque a gente ficava no anexo das apresentações de relações com investidores. E vamos combinar que a gente não abre anexo, né, Márcio e Eide, nas apresentações com investidores, né? Muito raramente a gente abre o anexo. Então, é isso aí, saímos do anexo, eu uso muito a hashtag Vivi para Ver, né? Vivi para ver esse momento acontecer. E como que eu estou vendo esse momento acontecer? Falando aí do ponto de vista do meu local de fala, que é o setor privado, né? Primeiro, eu sempre falo que sou fã das empresas brasileiras, elas são engajadas, protagonistas, dedicadas a fazer melhor nessa agenda. Não tem uma iniciativa internacional de sustentabilidade que você não tenha brasileiro envolvido ou muitas vezes liderando, né? Então, eu acho bem importante a gente posicionar. E quando eu vi esse dado da pesquisa da Anbima, eu fiquei feliz com ele. 40% são instituições, né, não necessariamente empresas, instituições desconfiadas. E eu acho ótimo, porque a gente precisa trazer essa turma e trazer realmente as pessoas que estão ainda querendo entender e querendo chegar junto do ponto de vista racional e pragmático, porque é assim que tem que ser, e eu acho que é um bom caminho aí de oportunidade. Então, assim, primeiro o setor privado, e aí a gente já teve aqui a nossa mediadora, e também Márcio falou da questão da pandemia, né? Quer dizer, a gente já vinha de um movimento forte de 4, 5 anos dos investidores fortemente chegando na agenda, cobrando, era clara a quantidade de reuniões aumentando, enfim. Mas pandemia, né? Como eu costumo dizer, pela dor a gente percebeu que o mundo é interconectado, né? Não dá mais para separar as caixinhas, porque uma questão de saúde social relacionada ao meio ambiente colocou a economia em lockdown. Então, é aquela coisa que a gente fala, né? Preciso desenhar ainda ou já deu para perceber que a gente precisa ir para um novo modelo de mundo? Eu gosto muito de usar essa questão. Não é o modelo ESG, sustentabilidade, é um novo modelo de operar nesse mundo, né? Então, é disso que a gente está falando. E aí, indo para o macro, né, Gê, o que eu acho? Eu acho que, assim, é um quebra-cabeças, né? A gente tem que ir juntando as peças para conseguir chegar no conjunto e se completar. E vai demorar para completar esse conjunto. Não é um quebra-cabeça que a gente vai montar em uma semana, um mês ou um ano, né? A gente precisa do protagonismo do setor privado, do ativismo e consciência da sociedade civil organizada e ONGs, indução da autorregulamentação, você falou isso aqui, a Anbima tem um papel fundamental. Poder de pressão dos investidores, temos aqui, né, belíssimos representantes, escala de políticas públicas, questionamento de mídia, influência de organizações multilaterais, e eu, de propósito, citei todos esses atores para mostrar que não é simples, não é trivial, nem sempre esses atores estão no mesmo ritmo e com as mesmas prioridades, e é parte do jogo. Eu acho que o caminho se faz caminhando e vai ter hora que um vai estar mais avançado, outro menos avançado, mas se estivermos todos indo na mesma direção, já é para comemorar. Sem dúvida nenhuma, concordo em gênero, número e grau aí com você. E acho que a gente precisa aqui trazer os gestores, né, para essa mesa e perguntar aqui. Nossa ideia, gente, nesse painel é bater papo, até porque a gente está quase que entre amigos aqui, só falta um chá. Se a gente estivesse no estúdio, ia estar rolando um chazinho, um café e bolo, enfim. Então, eu queria perguntar aqui para o Eide, né, que também traz essa experiência longa nessa estrada, que também aí contou, inclusive, com um dos primeiros fundos e tem hoje um portfólio de serviços super diversificado, né? O Itaú Asset tem trazido isso para a pauta do desenvolvimento de produtos. Eu queria saber de o que mudou, né? Desde que vocês começaram essa agenda há mais de uma década, como é que vocês têm percebido no mercado essa evolução? Legal. Maria Eugênia, super obrigado aí pela pergunta. Difícil falar depois da Sônia, né? Porque ela traz um arcabouço super completo da relevância dos vários agentes aqui desse ecossistema. Mas se fazendo valer aqui da experiência da Itaú Asset nesse campo, né? Eu separei dentre as várias lições que a gente tem nessa jornada, acho que 4 pontos legais aqui para dividir com a nossa audiência. Acho que, sem dúvida nenhuma, a gente tem que ter uma análise pragmática, né? É um campo vasto, é um campo que ainda não está pacificado, então a gente precisa fazer essa análise, né, desses aspectos ambientais, sociais de governança de uma forma pragmática, né? E a gente faz isso através de um modelo que a gente construiu para integrar essas questões dentro do nosso processo de investimento. E quando esse modelo nasce, ele tinha 32 dimensões, né? Então, aqui eu já trago o segundo aprendizado que a gente teve.
né? Pois hoje esse modelo tem 8 dimensões. Vamos focar no que é material? Né? Vou trazer de novo, a gente está falando de elementos que não são pacificados. Se a gente não for pragmático e não focar no que é material, a gente não vai conseguir trazer de fato o que é relevante, né? E gerar a atenção que a gente tem conseguido gerar para o tema. Bom, mas aí tem um desafio que todo mundo fala, que são os dados, né? A gente não tem dados, quando tem ele não é padronizado, e aí tem uma sopa de letrinhas, iniciativas, que eles mesmos hoje estão se convergindo e se juntando para fazer cada vez iniciativas em conjunto, né, para a gente ter essa padronização. E aí tem um terceiro pilar aqui, aprendizado, por assim dizer, que é a questão do engajamento, né? Não adianta a gente ficar sentado no nosso escritório, no nosso home office, enfim, com os nossos dados, sem fazer uma troca legítima com as empresas, com os investidores, mostrar o que a gente está pesquisando, dar um feedback, escutar um feedback, sabe? Não existe ainda uma verdade absoluta nesse campo. Por isso que eu trago esse elemento do engajamento e essa troca super relevante, né? Eu acho que isso a Sônia também trouxe, de certa forma, né? Esse diálogo, a importância das partes se falarem. E por último, como eu falei, assim, acho que a lista é enorme, né? Não daria aqui para a gente falar, acho que ia faltar o chá que você citou, mas sem dúvida nenhuma a humildade de saber que a gente ainda está muito longe da onde a gente pode estar, né? Isso não tenho nenhuma dúvida. De novo, né? Um campo tão vasto e principalmente dinâmico, né? Não dá para a gente achar que a gente já tem o gabarito hoje, mesmo porque, lembrando, né, até pouco tempo atrás a gente estava no anexo com essa pauta e nem chegava a ser apresentado, né? Hoje a gente está ganhando mainstream, né, indo para a página ali, já estamos na pauta, né, não somos mais anexo, já estamos pautados, né, mas eu acho que ainda tem muita coisa para a gente fazer. Então, eu acho que dentro desse aspecto, né, questões pragmáticas, trazer o que é material, fazer essa informação circular através do diálogo, através do engajamento, né? E saber que é um trabalho contínuo, quer dizer, você tem que ter um dinamismo dessas partes, a gente vai seguir caminhando e cada vez mais a gente vai trazer conceitos relevantes para o que a gente busca, né? Porque no final, o que a gente busca com esse trabalho, né? Quando a gente trata do que a gente está olhando aqui, por exemplo, do ângulo de investimento, ter um panorama completo dos riscos e oportunidades que os investimentos têm, né? Depois a gente até vai falar um pouquinho, né? Vou dar um spoiler sobre o ângulo do risco, né? Que é sempre todo mundo traz, mas tem oportunidade. E a análise financeira tradicional, ela também vem se modernizando para incorporar esses elementos. E a partir do momento em que ela incorpora esses elementos, o trabalho de SG é achar outros elementos, não fazer a dupla contagem, né? Então, acho que isso é muito bacana, um trabalho muito fértil, rico, de aprendizado constante. Sem dúvida, Ed. E eu sempre gosto muito de associar a agenda ESG a uma agenda de dever fiduciário também, né? O gestor de recursos de terceiros, ele tem uma responsabilidade com aqueles clientes que confiam, muitas vezes, a poupança da vida na mão de vocês. Então, se essas questões podem e cada vez mais influenciam a rentabilidade dos ativos para cima ou para baixo, é papel do gestor também considerar essa agenda, né? E é nessa pegada que eu quero passar a pergunta para o Márcio, na verdade, porque a JGP, ela não nasceu com esse DNA ESG, mas nos últimos anos aí tem botado fogo nesse parquinho bastante, tem trazido muito conhecimento, muitos produtos e serviços ligados a essa agenda. E eu queria, Márcio, que você contasse um pouquinho para a gente o que motivou esse caminho de vocês, como tem sido essa evolução na experiência. A gente tem, né, viu na pesquisa da Ambima, muitas assets iniciadas e que estão começando nessa jornada. Acho que é legal a gente trazer um pouquinho da experiência da JGP dentro desse papel importante. Não, obrigado pela pergunta. Eu acho que é uma experiência super válida de compartilhar, né? Porque, assim, só para contextualizar, a JGP, como gestora, e a gente tem uma área de Wealth Management também, é uma empresa independente, tem 40 bilhões de ativos, né, entre fundos de ações, crédito, multimercado e Wealth Management, e é uma gestora tradicional com uma visão assim, muito liberal, tradicionalmente, né? Estamos falando de
os fundadores do Pacto Álcool são os fundadores da JGP, né? Assim, só a JGP já foi fundada em 98, mas o pessoal está assim, no mercado, o André Jacuzzi, né, 40 anos. Então, assim, é uma visão muito liberal. Então, né, como é que você tem algum contraponto? Bem, a nossa experiência, o começo foi assim, teve alguma pressão de cliente que insistia para a gente olhar e a gente sempre naquela, tá bom, algum dia a gente vai olhar esses fatores ESG. Aí a gente teve a infelicidade de ter uma perda dramática com as ações da Vale no acidente de Brumadinho. Era a nossa maior posição, assim, de longe. Tinha entre 10% e 13% dos nossos fundos. Era uma posição muito relevante. Aí, assim, a gente falou, não, realmente a gente precisa olhar para essas questões ambientais, né? E aí, assim, a estratégia que a gente montou para nos convencer, porque a gente precisava ter um convencimento primeiro interno, né? Porque como é que você vai falar com seus clientes, com seus stakeholders, se nem você acredita? Então a gente falou, olha, vamos separar um grupo sênior de analista, gestor, e vamos fazer alguns estudos para entender e ver se a gente concorda. Porque se a gente fala, não, gente, olha só, desculpa, a gente acha que isso não é o caso para investimento. Bem, o que a gente, na nossa opinião, acho que conseguiu fazer e mostrar, tanto internamente e até um pouco externamente, foi o que eu chamo de conectar os pontos, né? E conectar os pontos em que sentido? Acho que a primeira coisa foi estudar academicamente essa evolução do que a gente chama de função social do negócio. Então, assim, olha, sem brincadeira, eu li mais ou menos umas 10 vezes o artigo lá do Milton Friedman, da The New York Times Magazine, sobre a função social do negócio. E consegui chegar à conclusão, para mim, eu posso estar equivocado, que evoluiu a função social do negócio, né? A função social... E por que ela evoluiu? Por que ela evoluiu de uma coisa que era... a função social do negócio é maximizar o lucro, para uma coisa que vai além disso, né? Que chega a um ponto de invadir a questão das éticas e dos costumes, que é uma coisa que, se você discutir do ponto de vista liberal, pode parecer até uma coisa absurda. Mas quais são esses pontos? Eu vou tentar falar de maneira bem breve, que a gente conectou. A primeira coisa é que o mundo globalizado, ele se globalizou e criou oligopólios e monopólios também nos negócios, né? Então, assim, tem estudos que mostram que 70 das 100 maiores instituições globais são hoje empresas, não são mais países. Você tem empresas hoje que elas atingem bilhões de pessoas, né? Algumas das quais são praticamente monopolistas, né? Como, por exemplo, no campo de tecnologia e particularmente de mídia social. Então, você tem o Facebook, o Google, né? Empresas que têm uma dominância nos seus mercados, e outras empresas de bem de consumo, como a Unilever, que atinge 3 bilhões de pessoas. É o governo da Índia e da China somado. Então, tem uma influência enorme. Então, assim, isso aconteceu não só entre as empresas, mas entre as pessoas também. Você teve um poder muito concentrado na mão de poucos, e particularmente das empresas. Um outro fator que eu acho muito relevante, também vou passar muito rapidamente pelo tempo, é essa questão da mídia social, que eu apelidei lá, a gente acabou apelidando de Revolução Cognitiva 2.0, ou Revolução Cognitiva Digital, que é uma invasão da mídia social na vida privada, e essa invasão ela faz com que você modifique a função social do negócio para invadir essa questão de éticas e costumes. Então, assim, o pai do marketing, o David Aldiver, ele tem uma frase que é a seguinte: ele diz que a marca é a soma dos atributos intangíveis de um produto ou de uma empresa. Esses produtos intangíveis hoje, com essa questão da mídia social, vai muito além das características tradicionais de um produto, né? Quando você tem algum evento, seja o acidente de Brumadinho que eu mencionei, seja um assassinato de pessoas pretas que aconteceram nos Estados Unidos, aqui no Brasil, se alguma empresa está envolvida, mesmo que ela não esteja, existe uma grande força para que as marcas se manifestem, né? Mais uma vez, participando da sociedade, dessa vez dos costumes. E tem um outro ponto que a gente também, nesses 3 pontos principais, que é essa questão de a gente, como ser humano,
está aniquilando, né? A gente aumentou muito a velocidade de perda das espécies e de biodiversidade, e questões como de aquecimento do planeta, que são eventos globais, eles são, como dizem os biólogos, interlock, eles são interconectados em escala global, e não é suficiente uma regulação local. Então, assim, o que a gente vê nesse último tópico é a ciência municiando o regulador e a sociedade, que começa a internalizar certas externalidades aos negócios. Bem, para resumir, quando você coloca tudo isso junto, essas questões ambientais, que eu disse por último, essas questões sociais fomentadas pela mídia digital e esse superpoderio dos negócios, é inexorável que você evolua essa função social do negócio. E é óbvio que você vai ter impacto no resultado, inclusive na rentabilidade das empresas. Perfeito, Márcio. Eu gosto muito de trabalhar a agenda ESG como uma agenda de valor, né? A agenda de sustentabilidade, ela diz respeito, de um lado, à preservação do valor, né? Márcia citou muito bem o evento aí catastrófico que a gente teve em Brumadinho, questões ligadas aí à agenda de diversidade, que tem cada vez mais impactado as empresas, e a inação torna a companhia, nesse sentido, menos resiliente, né? Em momentos de instabilidade, em momentos, enfim, né? E a gente está vivendo um momento enorme de instabilidade, né, na nossa economia agora, e como que a gente vai fazer essa retomada, mas eu também acho que ela não diz respeito só à preservação de valor, ela também diz respeito à geração de valor. E, nesse sentido, a gente entra na ponta das oportunidades de negócio. Eu queria que a gente debatesse aqui um pouquinho, aí agora é hora do chá total, né? Falar um pouquinho sobre a percepção que a gente tem aqui da sustentabilidade como um driver de gestão de riscos e como um driver de oportunidades de negócio. Então, vou começar pela ordem que a gente estava falando aqui, chamar a Sô para dar a opinião dela, mas depois quero ouvir todo mundo para a gente chegar aqui num consenso que talvez não exista, que talvez isso esteja em construção. Mas, Sô, fala um pouquinho aí sobre a sua visão disso. Vamos lá, eu queria fazer só 2 comentários nas falas. Primeiro do Eide, assim, adorei quando você falou humildade, né? Porque eu acho que assim, a agenda do desenvolvimento sustentável não combina com arrogância, não combina com o eu, né? Ou é nós ou não dá certo, né? Então, maravilhoso né, isso. E Márcio, também, quando você fala do conhecimento interno, né, Márcio, assim, não dá para ser verdade fora se não for verdade dentro, né? Então, é muito bacana isso. E a verdade é de cada um, né? Não adianta você querer debater isso, né? Você deveria fazer isso, deveria fazer aquilo. Só quem está fazendo é que sabe. Então, eu queria falar isso. E aí, eu acho que assim, né? A gente ainda tem uma visão de risco preponderante quando a gente fala dessa agenda, e tudo bem com isso, né? Eu acho que a gente está construindo um caminho, e esse caminho vem numa questão aí de proteção de valor, o risco, né? Muitas vezes as empresas se engajam porque elas perdem, né? Não estavam nem percebendo muito bem, mas é um desastre ambiental, um risco social, perdeu valor em bolsa, perdeu reputação, e pela dor ela se engaja. Então, assim, eu acho que a gestão de risco é estratégico, né? Então, sempre vai existir e tem que existir. Mas é uma agenda que a gente tem o binômio clássico, né? Risco-oportunidade, e a gente começa a ter cada vez mais as oportunidades surgindo, que é a geração de valor, né? Então, dia sim, dia também, a gente vê uma emissão de dívida batendo recorde. Ah, tá, não, mas não é exatamente muito relevante a meta e tal. Gente, vamos caminhar, né? Eu acho que a gente tem que empreender. Eu sou uma eterna otimista, né? Eu acho que a gente está num momento riquíssimo para essa agenda evoluir, e ela está evoluindo. Então, eu acho que a gente começa a ter mais geração de valor, né? Mas é óbvio que a gente tem que ir além, né? E eu acho que nesse caminho a palavra transição é a regra do jogo, né? Quer dizer, você pode não estar fazendo tudo o que tem que ser feito agora, mas se você sabe que tem que fazer, qual o seu plano para chegar lá, né? Publiciza esse plano, engaja mais pessoas e vamos lá. Então, eu acho que é isso, eu acho que é risco sempre, oportunidade ganhando espaço e o caminho evoluindo. Sem dúvida, quero ouvir os nossos portfólio managers aqui, Eide, Márcio. E aí, temos que participar do problema ou da solução? Quer dizer, isso a gente já sabe. Mas como é que a gente caminha para participar mais da solução do que do problema? Eide. Eu posso dar minha contribuição aqui. Eu acho que a Sô já trouxe os aspectos de risco, né? E
e eu acho que eles são importantes, tá? Uma empresa que não está atenta a uma mudança no padrão de consumo, né, dos seus clientes, naturalmente não vai conseguir se perpetuar no seu negócio. E isso é um risco. É que a gente sempre pensa em risco atrelado à catástrofe, né? Mas esse é um risco, né? Tão simples, né? Uma mudança no padrão de consumo, né? Eu sempre gosto de trazer meu exemplo básico aqui de comida orgânica, né? Isso foi uma mudança drástica no padrão de consumo da sociedade buscar alimentos mais saudáveis. Olha quantos novos entrantes ameaçaram as empresas que já estavam. Olha a reformulação que as empresas tiveram que fazer na sua prateleira de produtos. Mas esse é o risco. Vamos olhar a oportunidade. As empresas que estão atentas a essa mudança no padrão de consumo, quais são os novos produtos? Para trazer um tema hoje que está super falado, e a COP está aí, né, para nos ajudar, que é a tal da descarbonização. Né? Qual a oportunidade que nós, investidores, temos, ou ainda enquanto indivíduos de uma sociedade temos, para participar de forma ativa dessa jornada de descarbonização? Poxa, investimentos temáticos, né? Quais são as tecnologias que estão aí para solucionar esse problema da descarbonização? Eólica, solar, hidrogênio, né? São oportunidades, mas a gente teima em deixar isso longe do nosso radar, né? A gente quer sempre achar, não, putz, mas isso é muito difícil, isso é longe da minha realidade. E um outro aspecto aqui, a oportunidade, ela é construída. Eu acho que a gente veio de um evento de 2020 que nos mostrou o quão drástico e dramático é uma ruptura, né? Porque da noite para o dia a gente teve que se reinventar dentro de um arcabouço que ninguém perguntou para a gente se a gente queria. Ele foi dado, falou, se vira é assim agora, vamos ver quando é que a gente sai disso. Foi uma ruptura. Então, quando a gente constrói uma jornada, uma transição, e eu acho que está todo mundo bem engajado nessa transição, as oportunidades, seja do ponto de vista para as empresas, para a sociedade e para os investidores, porque no fim eles se confundem, né? Eu acho que fica muito, muito claro, né? Então, eu quis trazer esse aspecto dos temas que a gente está trabalhando em termos de oportunidades. Enfim, eu acho que isso, para materializar um pouco, quando a gente traz esse ângulo dessa conversa, que é super relevante. Eide, queria, Márcio, que você falasse um pouquinho para a gente dessa visão risco-oportunidade, dessas novas fronteiras aí da sustentabilidade no mercado de investimentos. Conta como é que vocês estão olhando para esse tema. Assim, tem uma coisa que eu adoro no ASG, no ISD, que eu adoro mesmo, que é essa questão desse olhar sistêmico que você, em tese, tem que ter sobre as coisas, né? Porque você tem que conciliar, como a Sônia sempre falou, né, do econômico, né, da rentabilidade com as questões socioambientais e de governança, né? Mas o que é interessante, assim, quando você olha o mundo, né, o mundo está fadado por questões diversas a crescer menos, né? A própria China teve uma mudança dramática agora na política dela de crescimento para privilegiar uma melhor distribuição de renda vis-à-vis o crescimento, né? Assim, quando você pega as coisas crescendo menos, o que vai acontecer é que o risco e a oportunidade vão estar lá, né? Vão ter negócios que vão estar com um nível de risco elevado. Quando você fala com isso que eu tinha falado anteriormente, dessa quantidade de dados que você tem, de um lado, a ciência mostrando as questões do planeta, as questões naturais, né? A questão do aquecimento global. Olha os peixes que a gente tem hoje, daqui a um pouco. Né? Na China, a gente tem 16% dos peixes que a gente tinha 120 anos atrás. Se a gente continuar assim, a gente pode acabar não tendo peixe mais. E entre outros fatores. E as questões sociais todas, que a mídia social mostra o quão importante certos aspectos, como diversidade, como você aumenta a sua produtividade. Então, assim, esses riscos e essas oportunidades estão lá. Eles são assim, quase siameses, assim, estão um juntinho do outro, né? Então, uma empresa de energia, né, ela, dependendo da tecnologia que ela tenha, né, ela tem um grande risco ali, olhando para o longo prazo, né? Ou vice-versa. Mas não é só isso, uma própria empresa que não é ligada à questão natural, uma empresa que lida com o consumidor,
né, desde que você teve esse avanço da tecnologia, né, de busca, de comparabilidade, se ela trata mal o consumidor ou o funcionário, o negócio dela está fadada a ir pior. Então, assim, a gente sistematizou isso da seguinte maneira. Hoje você precisa estar bem posicionado, com propósito, para atrair, reter e engajar pessoas. A gente vê isso. A sua marca tem aquela coisa que eu já disse do somatório dos atributos intangíveis. O seu custo de capital, se uma empresa negocia a 5 vezes EBITDA, a outra negocia a 10, óbvio que essa que negocia a 10 tem um custo de capital mais baixo. A questão dos riscos, tem a questão dos riscos operacionais, né, como a questão da Vale, que a gente deu exemplo, tem a questão dos riscos relatórios, que a gente também já mencionou, que é você ter uma regulação que te obrigue a, por exemplo, emitir menos gás metano, por exemplo, ou gás CO2. Tem uma questão de disrupção, ou seja, se o seu negócio está no caminho errado, ele pode ser disrupted, né? De repente ele pode começar a cair menos, a relação com o consumidor, a questão regulatória, se ele está exposto. E tem uma questão de produto, né? Quando você vê o Elon Musk brilhantemente lá atrás, ele criou, olha, eu estou lançando um produto para resolver as emissões na mobilidade. Ele não lançou um carro, né? Isso na primeira carta dele. Criou e disruptou, nesse meu exemplo, disruptou a empresa, o setor de veículo a combustão interna, de certa forma. Então, assim, é assim que a gente vê, tentou se sistematizar, a gente vê muito risco a ser evitado, muita oportunidade de ser capturado. A gente tem vários exemplos para dar, mas acho que tem uma questão de tempo aqui, eu vou parar por aqui. Obrigado. Não, foi ótimo. E realmente dá para a gente falar um bocado sobre muita coisa. Mas como a gente tem pouquinho tempo agora para encerramento do painel, eu vou pedir para vocês fazerem 1 minutinho de considerações finais e trazendo... Estamos nas páginas principais e agora? O que a gente faz? Qual é o próximo passo que a gente tem que dar nesse mercado? Então, vou começar com a Sô de novo e passar para os meninos. Vamos lá. Bom, primeiro, assim, de novo, eu adorei, a oportunidade é construída, né? E tem uma frase do professor Celso Leme, que acho que todos nós conhecemos e admiramos muito, que ele falou, eu já incorporei nas minhas falas, que é assim, não há um futuro esperando por nós, há um futuro a ser construído. Então, o que a gente precisa, já chegamos nas páginas principais, é solidificar esse caminho, né? É que a gente, de fato, tenha estruturalmente essa agenda colocada nos negócios. E aí, né, para não perder o gancho do dinossauro que invadiu a Assembleia Geral da ONU e se tornou ontem, acho que, Trend Topics, que a gente não precise passar pelo que os dinossauros passaram da extinção, né? Acho que a gente, teoricamente, tem inteligência para poder mudar esse modelo. E muito obrigada, adorei participar, foi inspirador, aprendi demais com vocês, como sempre. Eide, querido. Vou pegar o gancho aqui da Sô, assim, para a gente ter uma conversa estruturada e sustentável, mais ações de educação, né? Ainda mais no mundo que a gente vê ações de greenwashing, um debate sobre o que pode e o que não pode. Eu acho super relevante a gente trazer a educação. A gente fala tanto de educação financeira, vamos falar de educação sobre os aspectos ambientais, sociais, de governança, para a gente difundir esse conhecimento e aprender com essas trocas, né? Eu acho que isso é super relevante para a gente ter um caminho estruturado e sustentável também. Super obrigado, um privilégio estar aqui, aprendizado sempre. Muito obrigado mesmo. Márcio, suas palavras finais. Eu vou contar uma coisa pessoal aqui, 30 segundos. 2 dias atrás, minha filha tem 11 anos, veio com um trabalho da escola que eu tinha que defender junto com ela, para ajudar ela a defender as empresas de energia não renováveis. Eu tinha que ajudar. Eu falei, nossa, que tarefa para ajudar. Bem, mas o que eu queria dizer é o seguinte, eu lembrei de uma coisa muito importante com esse exemplo, né? Porque assim, é o engajamento. A gente precisa se engajar com as empresas, né? A gente preferir o engajamento ao desinvestimento. E o que eu gosto sempre de lembrar com isso é o seguinte, a gente, por exemplo, tá, na transição energética, vai consumir muito mineral, né? Vamos precisar multiplicar por 20 a produção de lítio, né? O carro elétrico consome muito mais
manganês, cobre, vai precisar de muito mais alumínio. Então, assim, a gente não vai conseguir fazer muita coisa simplesmente desinvestindo. Então, a gente tem que se engajar para que as coisas sejam feitas da melhor maneira possível, como investidor junto às empresas e como gestores, que no nosso caso do GP, no caso aí também na casa do Itaú Asset, se engajar também com o mercado para fazer com que o mercado abrace, né, e evolua mais rapidamente. Muito obrigado, prazer estar com vocês. Márcio, mas eu quero saber o que você escreveu nesse paper da sua vida. Não, e o objetivo, né? Eu acho que devia ser, né? Era um debate, né? Era um debate de um grupo, imaginei. Energia renovável e outro grupo defendendo. Justamente defender a energia não renovável. Você sabe que uma vez eu escrevi meu primeiro artigo na revista RI, acho que foi uns 2 anos atrás, e o título do artigo era Perenidade e Perpetuidade. Né? Quando a gente fala dos nossos modelos de discounted cash flow e de valuation, enfim, a gente sempre considera uma parte do valor da companhia sendo o cálculo da perpetuidade, né? E com o mundo em mudança e com tudo que está acontecendo, eu debato um pouquinho como que a gente está fazendo esse cálculo, né? Como que a gente pode atribuir, e em muitos casos as empresas têm um valor enorme da ação guardadas nesse percentual da perpetuidade. E eu vejo esse gancho porque a primeira coisa que eu trouxe nesse artigo foi justamente uma fala da minha sobrinha, que na época tinha 8 anos, hoje tem 15, a Manu, que veio me perguntar se o meu carro era flex. E eu, muito atenta, respondi que sim, mas ela me perguntou, ela falou, mas você põe gasolina no carro? Porque não adianta você ter um carro flex e botar gasolina para ela. Né? E aí ela veio toda me dar uma apresentação sobre combustíveis renováveis, etc. E a verdade é que a gente tem uma nova geração agora, né, de consumidores, de investidores, de colaboradores, de futuros líderes, né, que vão trazer uma cultura e uma visão totalmente diferente da nossa. Então, a gente precisa estar preparado para essa galera que está chegando. Eu dei aula para uma turma de adolescentes, um deles já é meu consultor aqui. Né? Então, a gente está vendo essa galera começar a ocupar espaços no mercado, e isso acho que vai fazer toda a diferença. Fico muito feliz aí com as colocações de todos. Com certeza, sua filha deve ter sofrido para fazer esse trabalho, por estar no grupo de defesa dos fósseis. Mas, enfim, vamos ver novas tecnologias. Acho que eu queria agradecer a todos vocês e, mais uma vez, agradecer a Anbima pelo convite. Foi um prazer imenso ter essa conversa curtinha, mas acho que a gente agora tem que fazer um almoço só nosso, assim, para bater papo. A gente grava, posta em algum lugar depois. Bora lá. Obrigada, gente. Legal. Valeu, gente. Obrigada. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau. Muito obrigada aos participantes deste programa Em Vista Online. Estamos ansiosos e ansiosas para que o mercado de carbono se consolide, né, aqui no Brasil. E é evidente que com uma produção energética predominantemente limpa, o nosso país tem vantagens enormes em um mundo de baixa emissão de carbono. Mas se a produção de bens em escala trouxe prosperidade, por um outro lado, exigiu extração de recursos naturais e produziu grandes quantidades de gases, principalmente o dióxido de carbono, que é responsável pelo aquecimento global. Lá em 2015, cerca de 200 países assinaram o Acordo de Paris, se comprometendo em conter o aumento da temperatura do planeta em até 2%. Um acordo que fortaleceu o mercado de carbono para compensar a emissão de gases do efeito estufa. Paralelamente, surgiu o mercado de carbono voluntário, uma exigência dos consumidores e dos investidores, que cada vez mais estão cobrando uma postura ativa em relação às questões ambientais. Acompanhe agora esse assunto em mais uma reportagem incrível da jornalista Roberta Russo.
Qual é o custo das mudanças climáticas? Existe migração, existe seca, existe falta de chuva, existe perda de biodiversidade e no fim do dia isso desestabiliza toda a economia. Como frear o aquecimento global? A gente tem que reduzir as emissões do mundo pela metade até 2030. É uma tarefa, um desafio colossal para a humanidade. E o que o crédito de carbono faz, ele precifica a poluição, né? Mercado de carbono, um termo conhecido por muitos, mas compreendido por poucos. Ele surgiu com uma das convenções da ONU para mudanças climáticas, a ECO 92, no Rio de Janeiro. Ganhou força a partir do protocolo de Kyoto. Mas foi com o Acordo de Paris que esse mercado se tornou uma das principais armas na guerra contra o aquecimento do planeta. A gente está falando de impactos no sistema econômico geral, né, do mundo inteiro. E esses impactos são de tal montante que hoje quem está discutindo esse tema não é mais uma ONG, não é mais os movimentos de proteção do meio ambiente, senão o coração do sistema financeiro. Colocar um preço nas emissões de CO2 é um dos caminhos para incentivar ou até forçar, através do bolso, empresas e governos a poluírem menos. Existem diferentes tipos de mercado de carbono. No regulado, cidades, estados ou países podem cobrar um tributo pela emissão de gases de efeito estufa. Outra opção é o chamado cap and trade, quando o regulador determina um teto de emissão de poluentes para alguns setores da economia. A partir daí, os próprios agentes desse setor podem negociar entre si as licenças de emissão. Então, essa empresa que emitiu menos do que ela tinha permissões, ela tem um saldo de permissões que ela pode comercializar com outra empresa que passou daquela quantidade de permissões que ela poderia emitir. O mercado regulado cobre hoje cerca de 25% de todas as emissões do mundo. Nesse ano, a China também passou a fazer parte desse grupo. É uma tendência no mundo. A gente tem mais de 60 jurisdições que têm instrumentos de preço. Em algumas situações, você vai poder ter um mix. Para alguns setores tem mercado e para outros pode ter tributo. Mesmo dentro do mercado regulado, algumas empresas podem compensar uma pequena parte das suas emissões comprando licenças de setores não regulamentados. 1 tonelada de CO2 que deixou de ser lançada na atmosfera corresponde a 1 crédito de carbono. Aqui no Brasil não existe até hoje regulação desse mercado. Ainda assim, muitas companhias e até pessoas físicas se preocupam em diminuir a emissão desses poluentes ou compensá-la através do crédito de carbono. É o chamado mercado voluntário. Pode fazer isso ou procurando os agentes que estão implementando projetos e gerando esse crédito, ou via consultorias que existem, e tem as certificadoras de crédito. Como aqui no mercado voluntário nós estamos falando em que a empresa livremente, voluntariamente, ela vai procurar esse crédito, isso vai depender da motivação, se é reputacional, se é por uma questão de competitividade, se é um interesse da empresa de dar uma satisfação de responsabilidade social e ambiental para a sociedade. No último ano, tem surgido algumas plataformas que ajudam na comercialização desses ativos. Quando você agrega tecnologia de ponta hoje em dia de blockchain, que é você codificar os créditos de carbono de uma maneira que eles não consigam ser adulterados, você agrega uma credibilidade para o sistema que ele não tinha. Existe um preço que o mercado, como qualquer outro ativo, vai tradando, então você coloca um preço de venda, você testa, existe demanda para aquele preço ou não. O que a gente observou este ano é que o preço subiu muito, na ordem de 100% de valorização dos créditos de carbono por conta da alta demanda. Para os especialistas, é urgente a aprovação de um projeto de lei que tramita no Congresso Nacional e poderia aumentar ainda mais os bons resultados do setor. Além disso, é grande a expectativa para a COP26, a 26ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, que acontece no início de novembro na Escócia, pode regulamentar o famoso artigo 6 do Acordo de Paris, que cria regras para a negociação entre países, criando um mercado global de carbono. Se regularem o artigo 6, o Brasil, ganhou na loteria. O órgão de clima da ONU dizendo que créditos de carbono florestais, que é onde o Brasil é forte, poderiam ser aceitos e colocando regras para isso. Por enquanto, no Brasil, a gente ainda tem muito estudo, muita capacidade para discutir o tema, mas a gente não tem a experiência em termos de política pública desse instrumento. Sem dúvida alguma, o papel do mercado voluntário de negociação para a redução das emissões de carbono deve crescer bastante nos próximos anos, assim como a compra e venda de CBIOS.
Criados como parte da Política Nacional de Biocombustíveis, os créditos de descarbonização, chamados de CBIOs, auxiliam o mercado em um antigo compromisso, o de incentivar a produção de energia limpa sem emissão de poluentes. Para conhecermos quais são os próximos passos para consolidar os CBIOs aqui no país, convidamos ao programa Bate-Papo Ambima desta manhã 2 experts no assunto. Luiz, Evandro, é um grande prazer recebê-los aqui no Ambima Summit. Olá a todos, bom dia. Eu sou o Luiz Mazagão, eu sou presidente do Fórum de Negociação da Ambima e diretor de tesouraria do Santander. E eu tenho o prazer hoje de participar aqui desse bate-papo sobre o mercado de CBIOs no Brasil. E junto comigo eu tenho o Evandro Gussi, que é o presidente da Única, Associação dos Produtores de Açúcar e Etanol, que é super envolvido aí nesse tema e vai nos ajudar bastante a entender. Antes de começar, eu gostaria de fazer uma audiodescrição minha, que é uma inovação bem legal aqui que a Ambima está trazendo para esse fórum, para os deficientes visuais poderem ter uma visualização do que a gente aqui está vendo, do que eles estariam vendo nessa conversa. Bom, eu estou aqui na sede do Banco Santander. Atrás de mim, eu tenho 2 fotos aí do artista Tuca Reines, uma com a minha direita da cidade de São Paulo, a minha esquerda da cidade de Macaé, com um bonito fundo aí do Mar Azul. Eu sou um homem branco, tenho 45 anos, uso óculos, tenho um cabelo castanho aí um pouco despenteado, estou vestido aí com uma camisa branca e uma malha branca, um pouco atípico aqui para a primavera de São Paulo, mas hoje está um dia especialmente frio. Eu queria passar a palavra para o Evandro para ele se apresentar aí também e fazer sua audiodescrição. Bom, eu sou o Evandro Gussi, obrigado, Luiz. Tenho 41 anos, nem gordo, nem tão magro, pele branca, cabelo de castanho para preto. Estou vestindo aqui uma camisa branca, um blazer escuro. Ao meu fundo tem um prédio aqui da Faria Lima, uma imagem bacana do Plaza, visto de lado aqui. À minha direita está toda a parte dos jardins, uma área super arborizada, agradável de São Paulo, aqui da sede da Única na Faria Lima. Bom, obrigado, Evandro. Eu queria começar aqui o nosso bate-papo perguntando um pouco do panorama do mercado de CBIOs, né? E aí você que trabalhou desde a concepção, da criação, explicar para todo mundo o que é o CBIO, qual foi a sua origem, como que ele se insere dentro do programa de RenovaBio e quais são as perspectivas que a gente vê para esse mercado e como ele vai ajudar o Brasil a atingir as metas de descarbonização que a gente tem. Bom, o CBIO é um instrumento financeiro do RenovaBio, que começa, no fundo, observando qual que é a redução de carbono, de emissões de carbono que o etanol ou qualquer biocombustível permite quando ele substitui um combustível fóssil. Então, eu faço toda a aferição da cadeia de produção, por exemplo, do etanol, vejo quanto de emissão eu tenho nessa cadeia, vejo o quanto que isso vai reduzir se eu estivesse usando um combustível fóssil, por exemplo, a gasolina, com a utilização do etanol. Faço essa conta aí de quanto o etanol, digamos, emite na sua produção, todo o seu ciclo, desde o plantio da cana-de-açúcar até a utilização no carro, vejo quanto seriam as emissões da gasolina, e nessa diferença entre esse etanol e essa gasolina, a cada tonelada de carbono que eu deixo de emitir, eu posso gerar um CBIO, um crédito de descarbonização. E esse CBIO passa a ser negociado pelo sistema financeiro organizado, né, podendo abater e resolver as metas de descarbonização que as distribuidoras de combustível têm, ou seja, elas precisam ficar mais limpas, e também outras empresas, outros players de mercado que queiram neutralizar, que queiram reduzir as suas emissões por um mecanismo de carbon offset. O mercado está indo
de uma maneira muito boa, na nossa opinião. Primeiro porque um dos grandes desafios era você ter assim, muita segurança sobre a origem do crédito. Porque aquele que vai comprar um CBIO lá na ponta, ele precisa ter a certeza que lá na outra ponta, no início, eu tenho a efetiva redução de 1 tonelada de CO2, ou seja, deixou de ser emitida 1 tonelada de carbono nessa substituição da gasolina, por exemplo, pelo etanol. Então, esse é o principal ativo que foi construído nesses quase 2 anos de efetiva negociação do CBIO, ou seja, todo mundo tem essa segurança de que eu tenho 1 tonelada a menos usada. Isso contribui muito porque o Brasil tende a ser uma das principais praças de redução de emissões e, portanto, da geração de créditos de descarbonização para o mundo. Uma moeda, vamos chamar assim, que cada vez vai ter maior valor nesse mercado de descarbonização. Então, acho que esse é um papel importante. Primeiro, a gente consegue garantir o lastro desse processo lá na operação, e depois, com toda a estruturação do mercado financeiro, a gente consegue garantir àquele que quer comprar créditos de descarbonização uma segurança da lisura das transações. Legal, Evandro. Obrigado aí pela atualização. E acho que, comentando um pouco aqui, né, como é que a Ambima se inseriu nesse processo e como você colocou, o CBIO ele é um instrumento financeiro do RenovaBio, né, e acho que grande parte desse sucesso vem do fato da gente ter conseguido transformar este crédito de carbono num ativo financeiro efetivamente negociado, registrado, com todos os controles que o mercado já desenvolveu para todos os instrumentos que são negociados. E aqui a participação da Ambima foi super relevante, né? A gente vem trabalhando em conjunto desde a confecção da lei que criou o RenovaBio, que o Evandro, na época, deputado, aí ajudou muito aí na confecção dessa lei, e aí a Ambima teve uma participação de como colocar essa infraestrutura legal em volta desse normativo para garantir que a gente tenha um ativo que ele seja negociado, que ele seja líquido, que os agentes do mercado sejam confortáveis com a forma como ele foi criado. Quais são as garantias que a gente precisa ter por trás? Então, alguns detalhes como, para você emitir um CBIO, você precisa ter que todas as notas fiscais da venda do etanol sejam registradas na ANP. Então, a gente tem um agente centralizador para garantir essa lisura do processo que o Evandro comentou. E aí, só com base nesse registro na ANP, que esse ativo ele é convertido num ativo financeiro, ele é registrado, escriturado e registrado na B3 para custódia e negociação. Então, ele tem todo o arcabouço, que foi onde a Ambima teve uma parceria muito grande aí, com o Ministério de Minas e Energia, o Ministério do Meio Ambiente, no desenvolvimento do CBIO e no RenovaBio. E hoje, para a gente continuar fomentando o mercado, a gente não parou, a gente continua atuando fortemente. Então, primeiro, aí eu convido a todos, para quem quiser conhecer mais, a Ambima tem publicado no site dela o guia do CBIO, explicando os detalhes do que é o instrumento, como operar, o que dá para fazer, o que não dá para fazer. E estamos olhando aí para onde que esse mercado vai seguir, quais são as novas as inovações aí que a gente vai ter nesse momento. Agora eu queria voltar para o Evandro outra vez e perguntar quais são os desafios que a gente vê para o CBIO, né? Quais são os próximos passos, para onde a gente vê ele evoluindo, como que a gente cresce esse mercado. Hoje ele ainda é um pouco restrito aos produtores de etanol como emissores, aos distribuidores de combustíveis como compradores obrigados. Como que a gente amplia esse mercado, também olhando em vista a internacionalização do mercado de créditos de carbono, o mercado de créditos voluntários e a participação do Brasil no Acordo de Paris e agora na COP26 em Glasgow, que vai ser bastante importante. Ô Luiz, o nosso primeiro passo, um pouco do que eu já disse, era garantir a lisura, ou seja, para o sistema financeiro brasileiro poder, olha, eu tenho toda a segurança de ir lá emitir, imagina aí todo o processo, todo o compliance a que o sistema financeiro é submetido, como é que ele vai emitir um novo título? Então, hoje a gente consegue fazer isso e o sistema abraçou isso com todo esse processo bem desenvolvido aí pela Ambima. A outra ponta é a gente se adaptar às exigências desse mercado, não só no Brasil, mas no exterior.
num processo que começa a cada vez mais ser precificado, ou seja, cada vez mais as empresas lançam metas voluntárias, têm que aderir às metas compulsórias que os países apresentaram nas suas NDCs, sobretudo agora em revisões que se tornam ainda mais exigentes. Essas NDCs são os compromissos de redução de emissões que os países apresentam junto ao NFCCC, no fundo, junto à ONU, nesse processo. Então, o que a gente tem agora é melhorar, por um lado, a nossa adaptabilidade às exigências internacionais dos créditos de carbono, de descarbonização, ou seja, estamos trabalhando forte nisso. E, segundo, melhorar o nosso processo aqui nesse trabalho super produtivo com a Anbima, que é melhorar a racionalidade do fluxo econômico e financeiro do CBIO. Eu gosto sempre de usar metáforas que elas ajudam a nossa compreensão. Quem gosta de som, sobretudo assim, sons um pouco mais eficientes, você aprende o seguinte: você tem lá um amplificador, você tem uma caixa e você tem um cabo. E o som sempre vai se nivelar por baixo. Então, você tem um ótimo amplificador, tem uma caixa fabulosa, mas se o seu cabo for um cabo ruim, a qualidade do som vai estar ali nivelada pelo cabo, pelo menor elemento. Por isso que, no processo do mercado financeiro, que atingiu níveis assim extraordinários de sofisticação, de segurança, de liquidez, a nossa grande pretensão, nossa grande ambição agora, pensando aqui no mercado financeiro, é que o CBIO esteja cada vez mais adaptado para aquilo que o mercado financeiro já sabe trabalhar, aquilo com que o mercado financeiro fica ainda mais confortável. Não adianta a gente querer adaptar o mercado financeiro ao CBIO. Então, cada vez mais é o CBIO, quer seja lá na ponta com o comprador, que precisa ter determinadas exigências, quer seja aqui nos aspectos de liquidez, nos aspectos de melhoria das transações, tornar o CBIO cada vez mais adaptado a esse ambiente, que é o ambiente próprio dele, o ambiente próprio do setor financeiro. E por isso que falar disso na Anbima e falar disso com a Anbima, sem dúvida, oferece uma grande oportunidade de fazer com que o Brasil, não só para dentro, mas sobretudo para fora das nossas fronteiras, seja um dos maiores suppliers de créditos de carbono das próximas décadas. Quanto a isso, não resta nenhuma dúvida que a gente vai ser, né? O potencial a gente tem. Eu brinco aqui no banco que o Brasil pode ser o Oriente Médio do mercado de créditos de carbono, né? O potencial natural a gente tem, seja no mundo de créditos voluntários de preservação, de reflorestamento, ou na parte de substituição de combustíveis, onde a gente já é líder, né? Seja na energia, onde a gente é muito renovável, ou nos combustíveis, onde a gente tem um programa de etanol aí há décadas, como um caso de sucesso. Então, acho que a gente tem mais é que alavancar isso, vender muito o nosso peixe aqui como Brasil. E como Anbima, acho que nosso foco agora é ampliar a liquidez desse mercado, trazer outros players, né? Hoje a gente vê tanto os emissores quanto os compradores obrigados operando bastante, porém a gente quer trazer os players financeiros, a gente quer trazer os fundos de investimento, a gente quer trazer as empresas que têm compromissos de net zero, que vão precisar offsetar algumas das suas emissões, dá para elas o conforto de que o CBIO traz esse offset que eles precisam, e na linha do que você falou, né, de criar os instrumentos do mercado financeiro, também criar curva de futuros, onde a gente possa precificar uma produção de CBIO para daqui a 2, daqui a 3 anos, onde fundos de investimento também possam operar esse preço aí, olhando sempre a tendência do mercado futuro. Então, acho que o produto já nasceu, ele já é robusto, ele já tem uma boa infraestrutura de mercado e a gente tem muito a crescer aí, a se desenvolver. Bom, com isso eu queria aqui fazer o encerramento do nosso bate-papo, agradecer ao Evandro aí pela contribuição, não só na criação do CBIO, como nesse bate-papo aí que foi super importante, e passar a palavra aí de volta para a Gisele, que é a nossa anfitriã, para seguir aí com esse excelente evento da Anbima. Muito
obrigada, Luiz. Muito obrigada, Evandro. Olha, a preocupação com o meio ambiente ganha cada vez mais espaço em diversos setores. E, como vimos no Bate-Papo Ambima, o mercado de CBIOS no Brasil pode alcançar outros investidores. É um caminho ainda a ser trilhado. Em um mais recente relatório do IPCC, que é o painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, alerta que empresas e investidores vão ter um papel fundamental para diminuir o impacto das mudanças climáticas. O Brasil, que abriga a maior floresta tropical do mundo, está em foco ao redor do globo, mas o mercado está preparado para as mudanças climáticas? Esse é o tema do nosso próximo Na Pauta do Mercado, com nossos convidados Denise Pavarina, Vice-Chair da Task Force on Climate-Related Financial Disclosures, Ronaldo Ceroa, professor da UFRJ e autor de livros sobre economia ambiental, e Maria Neto, especialista em mercado de capitais e instituições financeiras do BID. Para moderar essa conversa, vamos ter a jornalista Juliana Rosa. Agora é com vocês. Oi, Gisele, bom dia a todos. Prazer enorme estar aqui com vocês, falando sobre um tema tão importante. Antes de mais nada, eu sou a Juliana Rosa, sou jornalista de economia, sou ruiva, branca, 1,68 m e estou muito feliz aqui de estar realmente aqui mediando esse painel, como eu falei, de um tema tão fundamental que se chama O Mercado Está Preparado para as Mudanças Climáticas? O objetivo aqui é discutir como as consequências dos eventos climáticos pesam aí para as próximas gerações e qual é o papel do mercado de capitais nesse debate. Aqui comigo, aqui os três aqui já no telão, Ronaldo Ceroa, Denise Pavarina e Maria Neto. Prazer estar aqui com vocês. Bom dia a todos. Bom dia, Juliana. Bom dia, Denise. Bom dia, Maria. Bom dia a todos que nos assistem. Eu tenho 1,82 m, tenho 67 anos, cabelos bastante grisalhos, pele clara. Estou aqui no meu escritório e uso óculos. Bom dia a todos, eu sou a Denise Pavarina, eu sou loira, tenho cabelo médio, pele clara, 1,58 m e também não gosto muito, mas estou usando óculos. Eu sou Maria Neto, um prazer estar aqui com todos, trabalho no Banco Interamericano de Desenvolvimento, estou aqui no meu escritório, tenho pele branca também, o meu cabelo é preto, 51 anos, 1,73 m e não uso óculos. Que bom ainda, né? Não usa óculos com 50 anos, hein, Maria? Tá ótimo. Eu com 44 já tenho que usar, né? De vez em quando eu esqueço, aí quando eu não consigo enxergar eu pego os óculos e tô cheia de cabelo branco, então abafa o caso, né? Bom, vou começar um pouco com vocês falando sobre risco climático. É importante a gente começar, antes de mais nada, entendendo o que é risco climático. Ronaldo, onde é que a gente tá nessa questão? Olha, nós já avançamos muito nos últimos anos, né? Isso deve muito ao Acordo de Paris, né? O Acordo de Paris é um acordo que 197 países são signatários. Ele é um acordo que está dentro da Convenção do Clima. Inclusive, vamos ter uma COP26 agora em Glasgow, né? Agora no início de novembro, tá? Que todo ano os países signatários se reúnem para decidir como o acordo vai avançar, né? Então, só colocando bem, de uma forma bastante objetiva, o Acordo de Paris pretende que o planeta não aqueça mais que 2 graus. Aliás, pretende que não aqueça mais que 1,5 e menos que 2 graus. Só que a gente sabe que os compromissos que os países fizeram, que a gente chama NDC, que são compromissos que foram nacionalmente determinados, eles têm metas que vão nos levar a mais de 2 graus. Tá? São metas que devem ser cumpridas até 2030. Então, nessa COP26, a primeira questão que se vai discutir é como que os países vão criar, em consenso agora, na discussão da COP26, critérios para aumentar essa ambição. Tá? E como é que esses critérios serão aplicados
qual será o acompanhamento do cumprimento das NDCs, quer dizer, seria importante saber como cada país está andando, para que a gente possa rever periodicamente como os países poderão aumentar os seus compromissos que são metas. O que são metas no Acordo de Paris? Cada país promete reduzir as suas emissões em relação a um ano qualquer do passado. Por acaso, o Brasil é 42% em relação a 2005. Tá? Então, vários países têm metas, e a maioria deles tem metas que são para a economia como um todo, e para outros gases também, como todos os gases. Outros países têm metas que são por intensidade, de carbono por PIB, outros per capita. Então, vai ser um esforço muito grande de compatibilizar essas metas, torná-las todas muito próximas em termos de metrificação, como a gente chama, e que possam, a cada 5 anos, aumentar, porque o principal objetivo, que está no artigo 4º do Acordo de Paris, é que os países se comprometam a serem carbono neutro em 2050, na metade do século. Tá? Alguns países já falaram que é 2060, como o Brasil, depois já passou para 2050, outros já foram para 2040. O importante é que a gente, na metade do século, seja carbono neutro. Senão, a gente não conseguirá atingir esse objetivo de 2 graus. Tá? Então, por isso que nós temos um grande esforço, tá? Inclusive das empresas, também, de se comprometerem com essas metas que a gente chama de net zero, né? Que é de carbono, emissões líquidas. O que quer dizer isso? É que nós, obviamente, não vamos zerar todas as emissões, mas temos que zerar 95% no metade do século para não atingir esse aquecimento global acima de 2 graus. Alguma parte nós vamos plantar árvores para recuperar ou ter que injetar o gás carbônico dentro de alguma camada geológica. Mas esse vai ser o desafio da COP26. O governo do Reino Unido, ele pautou esse desafio em alguns tipos de temas, tá? Por exemplo, soluções baseadas na natureza. Como é que a gente pode aproveitar a cobertura florestal ou a restauração dessa cobertura florestal para gerar serviços, tá? De captura de carbono e, ao mesmo tempo, para recursos hídricos, para a proteção da biodiversidade? Como é que a gente pode usar as soluções climáticas naturais para nessa trajetória? Lembrando, só quero deixar claro que a gente não vai falar mais de economia de baixo carbono. Economia de baixo carbono é quando a gente tinha metas de redução. Agora, nós temos uma meta de zerar carbono. Então, hoje nós falamos de uma economia de carbono neutro. Tá? Esse compromisso é o compromisso que os países vão ter e as empresas também. Por fim, então, o Reino Unido está querendo, que ele coordena, onde ele presidirá essa conferência das partes, agora em Glasgow, que além das soluções baseadas na natureza, se discuta a transição energética, se discuta como que as cidades vão se organizar para fazer essa contribuição, tá? E mais ainda, como que o setor financeiro, os investimentos, poderão atingir esses compromissos. Ô, Ronaldo, então, queria que você falasse um pouco mais sobre os instrumentos que podem auxiliar nessas mudanças necessárias para a adequação das emissões globais de CO2 aos objetivos do Acordo de Paris. Exatamente. Esse é o artigo talvez mais conhecido, mais falado, que é o artigo 6 do Acordo de Paris, que cria instrumentos de mercado visando você ter um sistema de comércio de emissões. Tá? Ele não foi regulamentado até hoje porque há uma certa dificuldade de se tornar esse comércio como um comércio que seja íntegro do ponto de vista que garanta a redução pretendida pelos países, tá? De forma íntegra. O que quer dizer isso? O país que vende ele é obrigado a aumentar as suas emissões para o país que compra. E por que um país compra do outro? Porque ele pode, um país com custo alto, querer comprar de um país com custo baixo, tá? Para o cumprimento daquela sua NDC. Tá? Então, esse país que vende vai ter que aumentar. Então, como no caso do Brasil, se o Brasil quiser vender uma redução dentro do artigo 6, ele poderá receber investimentos para gerar emprego, negócios no Brasil, ele aumenta a sua NDC, aumenta a ambição da sua NDC, por outro lado, outro país usa isso, tá? Para cumprir a sua NDC. Então, tem um jogo de ganha-ganha que quando o mercado é assim. Esse mercado já existe, o mercado voluntário, que as empresas net zero, né, já fazem, tá? Como já temos na aviação civil, e alguns países já têm isso na sua própria jurisdição.
Mas o artigo 6 ele vai possibilitar um comércio muito grande, porque todos os países terão interesse, e esse comércio pode se dar diretamente entre os países e entre as empresas. Então, eu acho que esse tipo de instrumento vai ser muito importante. É por isso que a gente estava brincando aqui de usar óculos, né? Muito antes de eu usar óculos, a gente começava no jornalismo econômico a tentar entender o impacto disso tudo, né, no mundo, nos negócios, e agora o negócio ganhou força, realmente ganhou protagonismo, né? É por isso que a COP26 ela tem um peso tão especial? Sim, certamente. Nós estamos terminando a regulamentação do Acordo de Paris e o artigo 6 é um dos artigos que faltam regulamentar. E ele vai ditar também regras para mercados outros, né, como eu já falei, de voluntários, mas é importante também salientar, e o Brasil com isso? O Brasil é um país que tem uma meta que é da economia como um todo, o Brasil tem várias opções de ofertar reduções e remoções de gases de efeito estufa com custos muito baixos, se ele acabar com o desmatamento ilegal, ele consegue cumprir sua NDC com um excedente. Então, o Brasil teria muitas oportunidades dentro desse mercado. Então, eu acho que isso vai ser o debate muito aqui dos próximos que me seguirem, explicar como é que a gente vai poder fazer isso. Denise, é bom a gente poder ver esse avanço, né, de um assunto que durante muito tempo foi um assunto paralelo e agora está aqui, né, com um destaque no mercado financeiro, esse assunto de mudanças climáticas. Eu queria que você contasse um pouco como é que o mercado financeiro hoje se importa com essa questão, ou deveria se importar mais com essa questão climática, como é que esse risco ambiental ele é incorporado pelo mercado. Bom, o mercado financeiro de capitais ele faz essencialmente alocação de capital baseado em risco e oportunidade. Nós estamos falando de um lado, de uma categoria de risco financeiro que, dependendo do setor, ele pode ser muito relevante, especialmente se as empresas desses setores onde isso é muito relevante, elas não estiverem se preparando. E aí nós temos, né, as empresas precisam prestar informação ao mercado. A gente está falando de riscos que podem ser, do ponto de vista hoje, né, atual e futuro, muito relevante. E do ponto de vista de oportunidade também, vão surgir muitas que virão dessa transição para essa economia, como o Ronaldo falou, não será de baixa emissão, mas net zero, mas acho que por muito tempo nós vamos ter um processo de transição, a gente não consegue mudar de repente, terá que haver uma transição. Então, nós vamos ter oportunidades, por exemplo, na substituição de energia fóssil por energia limpa. São investimentos na casa dos trilhões, 5 a 7 trilhões de dólares até 2050. Então, nós estamos falando de muitas oportunidades de novos produtos, novos serviços. O mercado de capitais pode e deve financiar não só essa substituição, mas as criações de novos produtos que vão também aparecer por conta dessa mudança que nós estamos vivendo. Não tem uma bala de prata, né? Não existe uma única ação que pode ser feita, são muitas, o que é importante é começar já, e o mercado financeiro de capitais tem que estar muito atento. Qualquer empresa que pretende se manter ao longo do tempo, ter resiliência, ela tem que fazer um planejamento de 3 a 5 anos, e nós, como agentes do mercado financeiro, nós colocamos isso no nosso fluxo de caixa, valor descontado, valor presente, e se as empresas não nos fornecem essas informações, certamente nós vamos estar com uma avaliação incorreta, imprecisa, e que não considera esses riscos. Enfim, a gente está muito preocupado e tem que incluir essa informação para a nossa avaliação. E a gente, enfim, eu acho que está evoluindo. Eu queria falar um pouquinho da Força-Tarefa, né? A Força-Tarefa, da qual eu faço parte já há pelo menos 4 anos, ela publicou na semana passada, lembrando, é uma Força-Tarefa justamente que fez um guia de orientações para que as empresas e o sistema financeiro como um todo possa
ter informações de riscos financeiros associados aos riscos climáticos e também as oportunidades, como eu mencionei. O Denise, que é o TCFD, né? Só para a gente lembrar aqui a sigla. Isso mesmo, TCFD. A TCFD publicou na semana passada um status report que nós publicamos todo ano, que demonstra a evolução da implementação dessas recomendações pelas empresas, pelos bancos, pelos assets, enfim. Nós vimos uma evolução importante, 9 pontos percentuais em relação ao ano passado, mas ainda tem um caminho muito longo, considerando as metas e a necessidade de redução de emissão que o Ronaldo mencionou. Nós temos que correr, nós temos que acelerar. Além dessa evolução que a gente publicou, também foram publicados, eu acho que isso é muito importante contar para o mercado, uma atualização das recomendações que saíram em 2017, incluindo o escopo 1, 2 e 3 para 7 setores. A gente começou com o escopo 1 e recomendava que se publicasse também informações sobre 2 e 3, aí a critério das empresas. Agora a gente está dizendo realmente não dá para não publicar informações sobre escopo 2 e 3 para pelo menos 7 setores. Aprofundamos também informações sobre métricas, objetivos, que são questões que o mercado tem muita dúvida. Então, acho que o nosso trabalho tem sido de aprofundar cada vez mais para auxiliar nessa trajetória de poder proporcionar informações para o sistema financeiro como um todo. E também fizemos a publicação de um paper sobre a implementação de um plano de transição. Essa é a primeira vez que a gente faz essa publicação. Esse plano de transição é justamente para criar não só o que está acontecendo no momento atual, mas como a empresa vai se comportar ao longo dos anos para ela poder se medir e fazer um acompanhamento, então, de uma maneira mais estruturada. E, então, por que e como fazer um plano de transição, tá? Esse material está disponível já para todo o mercado, e a partir das informações que as empresas prestam, o mercado financeiro poder calcular os impactos financeiros advindo dessa transação, dessas informações. Então, eu acho que a gente fez um pacote importante, acho que o mercado tem que se conscientizar. O Brasil está muito tímido ainda nesse campo. Nós temos pouquíssimas empresas publicando informação, é um processo, a gente sabe, mas nós temos somente 19 empresas que são emissoras recorrentes, que estão publicando e já estão aderentes e começaram a publicar informações conforme as recomendações da Força Tarefa. Banco Central, dia 15 de setembro, também publicou já agora algumas resoluções que tornam mandatória determinadas informações para os bancos. É uma grande evolução, porque as empresas aí vão ser chamadas pelos bancos a fornecer informações. Então, é uma cadeia vamos chamar um círculo virtuoso que se cria, mas a gente precisa acelerar. Então, acho que estamos num momento bom, é um grande momento para todo mundo pensar nisso, mas o caminho ainda é longo. Denise, importante ter informação, né? Muito importante esse trabalho que você está participando e compartilhando aqui nesse evento, né, que é o marco sempre aqui do mercado financeiro. E até vou aproveitar aqui, passar para a Maria uma pergunta que chega aqui do nosso público, que é a seguinte, Maria, que para você falar um pouco sobre os riscos que as mudanças climáticas impõem ao mercado de capitais. Se você pudesse falar um pouco sobre isso. Muito prazer, um prazer estar aqui de novo para falar com a Denise e com o Ronaldo, pegando um pouco na deixa do que o Ronaldo começou dizendo sobre a necessidade da gente poder chegar a acordos e ainda o problema de que a maioria dos países não conseguiram chegar a metas que sejam as desejáveis, como ele explicava, para a gente poder chegar nesses 2 graus centígrados, e também falando no que a Denise falou, da preocupação do setor financeiro sobre isso. Por quê? Porque, na verdade, no fato que como
os países ainda não conseguiram, digamos, levar suas economias à necessidade de redução de emissões que a gente precisa ter para a redução de temperatura, o que acontece, o que já está ocorrendo hoje no mundo, em particular também no Brasil, é que a gente vê um aumento de temperatura no tempo, aumento de frequência e também intensidade de eventos climáticos que tem um impacto negativo, né, infelizmente, em muitos setores da economia, agricultura, infraestrutura, etc. Né? E, por um lado, a gente tem isso que a gente chama de risco físico, né, das mudanças do clima, e esse risco físico é fato. A gente vê, por exemplo, os incêndios na Amazônia sendo resultado, na verdade, de já um aumento de 0,5 graus centígrados em média, né, nos últimos anos. Então, essa realidade não é a futuro, ela é hoje já uma realidade que vai se intensificar ainda mais, e é difícil, às vezes, cientificamente, saber exatamente quais vão ser os impactos, mas a gente sabe que eles simplesmente vão crescer e podem ser exponenciais. O que significa isso para o mercado de capitais, para o investidor? Significa que os meus passivos, que a minha carteira de projetos, que os meus investimentos passados e futuro estão expostos a esses riscos físicos, e eu tenho que analisar a minha maneira de investir, ou se eu sou um banco, como eu financio, ou se eu sou um investidor, o ativo onde eu vou investir, como está sendo tratada a gestão desses riscos, sobretudo não só a nível de ativo por ativo, mas também a nível de carteira. Eu, como banco, posso estar muito exposto se eu tiver uma grande parte da minha carteira, por exemplo, no setor agrícola, em que eu não considerei essas mudanças climáticas, esses impactos físicos na minha carteira. A gente também tem riscos de transição, né? Aqui o Ronaldo falou um pouco da necessidade, da importância de mudar as medidas para poder reduzir gás de efeito estufa. Isso pode ser feito de diferentes maneiras, tem diferentes setores. A Denise falou de mudar justamente a matriz energética. Se muitos dos meus investimentos, por exemplo, estão com combustíveis fósseis, eu poderei, a futuro, ter perdas importantes também, inclusive financeiras. Então, como é que eu me posiciono como investidor, como bolsa, como banco, como sistema financeiro, frente a essa transição energética, essa transição econômica que vai ter que ser feita para reduzir as emissões de gás de efeito estufa? Ô, Maria, desculpa te interromper, só para pegar esse gancho, porque a Denise falou que há ainda ações tímidas quando a gente olha no total de empresas, né, hoje no Brasil, e eu queria que você aproveitasse esse gancho para poder falar um pouco sobre essas ações que vêm sendo adotadas para lidar com as questões e o papel do mercado de capitais nesse processo que você está comentando de transição verde. Como é que você avalia essas ações no momento? Então, bom, justamente, primeiro tem esses riscos que são dois riscos um pouco diferentes e é um pouco também uma dificuldade, para ser bem franca, poder ter metodologias e sistemas muito claros e transparentes para que as empresas, para que os investidores ou os bancos possam contar a história de como eles estão analisando esses riscos e integrando esses riscos nos negócios deles, né? Então, o TCFD, onde está trabalhando, apoiando a Denise, entre outros, tenta criar algumas guias, mas também a gente sabe que não é tão simples ter metodologias muito sofisticadas para poder apresentar a informação, fazer a disseminação, né, da informação das empresas. Então, a gente sabe, de fato, que muitas empresas ainda não fazem essa disseminação e muito do trabalho que tem sido feito no mercado de capitais, e aqui levantando tanto o Banco Central como a CVM, mas eu também acho que alguns outros atores do mercado, como a própria Bolsa, têm feito um papel importante em começar a promover essa boa prática, né, para que as empresas, para que os investidores e os bancos possam começar a integrar esses riscos dentro da análise deles financeira, de carteira e de investimento. Ô, Maria, eu queria só levantar também... Perdão te cortar. Não, ia só te perguntar sobre justamente a atuação do BID, claro, né? Já que você está dentro dele. Tá, então, talvez antes só de falar do BID, por outro lado, eu também queria ressaltar o lado positivo, tá? Porque a Denise também falou de oportunidades, e no lado de oportunidades, o que a gente tem visto é que começam a criar-se também, por outro lado, ativos que vêm do lado positivo da gestão verde. Então, eu queria falar disso por quê? Porque a gente vê, inclusive com a crise Covid, exponencialmente o mercado financeiro sustentável e verde crescendo, porque os investidores começam a ver
essa boa gestão de risco e também a direção do investimento ser a projetos que tenham um impacto positivo, que reduza gás de efeito estufa e que seja resiliente, como uma coisa positiva de governança também e transparência. E a gente vê, portanto, o mercado crescendo muito e, por exemplo, o mercado de títulos verdes e sustentáveis, se a gente for falar de mercados capitais, crescendo exponencialmente. O ano passado ele chegou a ser 30 bilhões de dólares. Como é que o BID vem atuando nisso? No Brasil, a gente vem trabalhando com o Laboratório de Inovação Financeira, junto com a CVM, as associações de bancos, com a Ambima, com vários outros atores. São mais de 450 atores do mercado financeiro brasileiro, tentando justamente desenvolver metodologias, práticas e coisas muito concretas para poder integrar isso no lado do próprio emissor, banco, investidor, para poder ter justamente esse diálogo entre o regulador do mercado financeiro e o setor privado que vai estar atuando no dia a dia. E qual é o estágio que você diria que o Brasil está nessa agenda? Olha, a Denise foi crítica, mas eu acho que o Brasil não está tão mal nessa agenda se a gente comparar a nível internacional. Primeiro, porque a gente tem que tropicalizar, como eu falei, essas metodologias para poder, por exemplo, tratar de setores que não foram muito tratados nessas discussões internacionais, tais como o setor agrícola, que é uma parte importante da nossa economia. Eu acho que tem um esforço interessante, tá, dos reguladores e dos próprios atores, por exemplo, os bancos, de forma crescente, está tentando alinhar-se a isso. O Brasil, com o Banco Central, sinceramente, foi o primeiro Banco Central da região que, de fato, integrou a preocupação dos riscos climáticos a nível de regulação financeira. E eu acho que a CVM, como eu mencionei, tem tido um papel muito proativo comparado com outras comissões de valores. Eles são muito ativos, inclusive, a nível de IOSCO. Também o mercado de títulos verdes sustentáveis no Brasil cresceu muito, e isso é um fator positivo. Agora, tem muito por fazer ainda. Eu acho que a gente tem muitas áreas de atuação. Aqui a gente se falou antes também do potencial, por exemplo, com os ativos de natureza, né, o Nature Based Solutions, que o Ronaldo mencionou. Tem muitas áreas ainda onde o Brasil tem uma vantagem comparativa muito grande e que a gente tem trabalho pela frente para poder tentar promover e melhorar o engajamento e que poderiam ser muito importantes ferramentas para a gente poder ajudar o Brasil a poder cumprir com a sua meta de mudança do clima, mas, sobretudo, também, globalmente, a gente poder ajudar a que a gente reduza esse risco, né? Reduza esse impacto negativo da mudança do clima e que aproveite as oportunidades que, ao meu ver, não são só ambientais, são econômicas. Claro, com certeza. Ô, Ronaldo, a gente tem estoque de ativos para financiar essa transição necessária? Aqui a gente não está falando de duas coisas diferentes, né? Uma possibilidade que as empresas e os países comercializem oportunidades, né? Eu tenho capacidade de gerar, como o Brasil, uma grande escala de reduções e remoções de gases de efeito estufa a custo baixo, tanto posso vender para as empresas dentro do mercado voluntário, como dentro do artigo 6, tá? Isso traz uma transferência de recurso e tecnologia muito grande para o mundo e que vai dar uma alavancada muito boa tecnológica para a gente chegar no net zero. Como estão falando, como é que as empresas que pretendem atingir net zero, fazer a sua parte independente da regulação da Convenção do Clima, dependendo da regulação do seu país, tá? Elas estão se propondo voluntariamente a chegar lá. E isso tem dois problemas. O primeiro é que eu tenho que analisar como investidor se essa empresa que ela está propondo investir no futuro, a mudança climática vai atrapalhar os retornos que ela está pensando que vai ter, que é o risco climático, que o Banco Central hoje vai fazer um teste de estresse climático. Ele vai querer que você mostre que os seus investimentos eles se perpetuam mesmo em alguns cenários ruins de mudança climática. O segundo ponto é como a empresa que diz que é net zero, que vai usar o ESG, né, que é Environmental, Social and Governance, que vai ter indicadores de qualidade ambiental, inclusive de redução de gases de efeito estufa, de proteção social e de governança, tá? Como é que elas vão dizer que elas realmente estão fazendo isso? Elas estão prometendo. Eu, como investidor, se eu estou muito vontade de investir nela, eu quero ter certeza. É o que a gente brinca que é o greenwashing, né? Ela está com vontade de fazer, mas será que ela está fazendo? A gente chama isso de dupla materialidade. O que nós falamos aqui é como a mudança climática que o Banco Central está fazendo afeta o investimento. Eu quero saber como é que o investimento afeta a mudança climática, porque ela está se dizendo limpa. Ela está dizendo que vai ser limpa. Isso na Europa já está regulado também. Não é só o risco da mudança da empresa, mas da empresa
na mudança climática. Isso aí nós vamos caminhar. Mas, como disse a Maria, nós temos que ir um pouquinho atrás, porque nosso andor é um pouco mais devagar. Pois é. Não, e vocês maravilhosos aqui, eu queria que vocês falassem aqui muito mais, né? Mas o negócio aqui tem que ser menor também, né? Como você está dizendo, do ritmo, né? Muito bom, um prazer enorme ouvir você, Ronaldo, Denise, Maria. E a gente agora vai, então, agradecer a vocês, aqui ao público, e a gente volta para você, Gisele, com esse gostinho de saber muito mais sobre esse assunto tão fundamental para hoje, né, como eles disseram, né, não é para amanhã. Como observamos, alinhar o mercado de capitais às questões ambientais é fundamental para a sobrevivência do planeta e também dos investimentos. Na sequência, seguimos com o tema sustentabilidade. O Brasil avança na agenda, mas os países europeus já têm uma trajetória sólida na hora de implementar os critérios nas ASG nas decisões de investimento. Para falar das tendências internacionais, o programa Fique por Dentro traz para vocês Rodrigo Tavares, fundador e presidente do Granito Group. Vamos lá. Olá, bom dia. Olá, boa tarde. É um grande prazer poder participar no Ambima Summit. Muito obrigado, Ambima, pelo convite. Eu estou muito grato de poder falar sobre tendências internacionais, nacionais também, sobre a grande agenda ESG. O meu nome é Rodrigo Tavares, eu sou CEO, fundador do Granito Group, totalmente dedicado à economia sustentável. Também sou professor de Sustainable Finance na Nova School of Business and Economics em Portugal. E é de Portugal que eu me dirijo a todos vocês. Eu estou em casa, sou um homem branco, com cabelo grisalho, uma camisa azul clara. E eu falo-vos desta casa com janelas ensolaradas de uma Lisboa que acordou maravilhosa hoje com muito sol. Globalmente, ESG está em transição. Transição da subjetividade para a formalidade, do nicho para o mainstream. É verdade que processos, práticas estão em amadurecimento, mas o edifício está em construção ainda. E precisaremos de alguns anos para que haja uma verdadeira arquitetura global ESG, com previsibilidade, com uniformidade de ações por parte de players financeiros. O que é interessante é que todos nós, todos vocês que nos assistem, talvez daqui a uns 5, 10, 15 anos, vamos poder analisar retrospectivamente este momento e dizer que sim, estivemos presentes, sim, acompanhamos, sim, pudemos contribuir. Esta fase de amadurecimento de ESG, obviamente, gera frustrações, mas também é uma grande oportunidade. Então, nesta breve apresentação sobre tendências, com os olhos voltados para o futuro, eu destacaria 1, 2, 4 dimensões. A primeira dimensão é sobre regulamentação internacional. A segunda dimensão, a padronização do reporting. A terceira dimensão, dados ESG. E a quarta dimensão, a padronização de fundos ESG. Todos estes aspectos, os 4 aspectos, eles são centrais para o futuro da agenda ESG. Vamos começar então pelo primeiro tópico, regulamentação. A regulamentação ESG está em ebulição, está em erupção. Aliás, o Financial Times esta semana disse que há um dinamismo sem precedentes nesta área e destacou que praticamente todos os grandes escritórios de advocacia em nível mundial têm uma divisão ou uma prática dedicada a ESG. Isso não é exceção no Brasil. Agora, a regulamentação incide sobre vários players em várias camadas. Em primeiro lugar, incide sobre os proprietários de ativos, os chamados asset owners, principalmente fundos de pensão. Aqui na Europa, um bom exemplo disso, no Reino Unido, é o Pensions Schemes Act de 2021. Numa segunda camada,
normas, de leis, incidem também nos gestores de ativos, os asset managers, os gestores de fundos, em torno de dever fiduciário, por exemplo. Um bom exemplo disso é a Sustainable Finance Disclosure Regulation, SFDR, que impõe às instituições financeiras, intermediários, gestores, estruturadores, deveres de divulgação de informação standardizada sobre a integração de fatores ESG. Aliás, o SFDR também distingue 3 tipos de fundo. Os fundos artigo 6, sem qualquer conexão com ESG. Os fundos artigo 8, os que promovem características ESG. E os fundos artigo 9, que têm objetivos em sustentabilidade. Esta divisão tripartida, ela não é muito clara e o mercado não reagiu positivamente, mas é um primeiro passo para tentar organizar este mercado a nível de gestores de ativos. E também existem, uma terceira camada, também existem muitas regulamentações focadas em empresas. Aqui na Europa, talvez a mais conhecida seja a NFRD e a futura CSRD. São uma lei, a segunda vai substituir a primeira, e vão obrigar as empresas a reportar as suas atividades em sustentabilidade e a estimar o seu impacto nas pessoas e no meio ambiente. No Brasil, o quadro legal é igualmente denso, com pelo menos 5 resoluções do Conselho Monetário Nacional, 2 instruções da Previc, 3 instruções e resoluções do Banco Central e 3 instruções da CVM. Então, olhando para o futuro, claramente, esta componente de regulamentação, normas, leis na área ESG vai continuar a crescer de uma forma galopante. Segunda tendência, ou segunda dimensão, tem a ver com a padronização do reporting, da comunicação ao mercado e a um conjunto de stakeholders por parte das empresas relativamente ao seu trabalho ESG. Atualmente, se as empresas só utilizam 2 modelos de reporting de dados financeiros, que são devidamente consolidados no mercado, na verdade não faz sentido que essas mesmas empresas elas podem usar quase 30 modelos diferentes para reportar informações ESG. Ou seja, uma empresa tem 2 modelos para reportar a informação financeira e tem à sua disposição pelo menos 30 modelos para reportar, fazer o disclosure das suas atividades ESG. Isso, obviamente, gera frustrações, gera alinhamento por parte das empresas e gera dificuldades de análise comparativa entre as diversas empresas. Tudo isto ainda é mais agudizado porque cada vez mais empresas reportam o seu trabalho em sustentabilidade. Por exemplo, das empresas do S&P 500, o número de empresas, ou a percentagem de empresas que têm relatório de sustentabilidade ou que faz o seu disclosure na área ESG, passou de 20% em 2011 para 90% mais recentemente. Agora, as boas notícias é que esta desnecessária polivalência irá ser corrigida em poucos anos. E há 4 iniciativas, novamente, olhar para o futuro, há 4 iniciativas que eu acho que vale a pena prestar atenção. Em primeiro lugar, as fusões e as plataformas colaborativas que estão a ser anunciadas entre pelo menos 5 modelos de reporting. Entre os quase 30, há 5 modelos de reporting que decidiram colaborar ou se fundir. CDP, CDSB, o GRI, o Integrated Reporting e a SASP. Então, essa é uma tendência que precisamos de acompanhar. Segunda tendência, nesta área de reporting, é o Stakeholder Capitalism Metrics do World Economic Forum, que foram lançadas em 2020 e que fazem um casamento entre vários modelos. Aqui na Europa há uma terceira tendência, que são os European Union Sustainability Reporting Standards, que devem ser lançados em 2022 e estão a ser preparados pelo European Financial Reporting Advisory Group. E talvez a quarta dimensão que devemos prestar atenção ainda nesta área de reporting de empresas, porque talvez seja o mecanismo mais aguardado, é os Sustainability Reporting Standards da Fundação IFRS,
Na COP26, a IFRS deve anunciar a criação do Sustainability Standards Board, ou seja, vai criar um conjunto de métricas que tudo indica vão ser adotadas pelo mercado e em breve, nos próximos 2-3 anos, nós vamos deixar de ter 30 modelos de reporting ESG para passar a ter talvez 1, quiçá 2, mas certamente o trabalho da IFRS vai ser um dos epicentros deste trabalho. Terceira grande tendência de futuro tem a ver com dados ESG. Atualmente são quase 100 agências de rating ESG e quase todos os dias há notícias e estudos sobre as dificuldades inerentes ao exercício de captar matematicamente o perfil ESG das empresas por meio destas agências de rating ESG. Primeiro, porque as metodologias não são públicas e a forma como analisam materialidade difere. 2, as correlações entre os dados destas agências, as correlações são baixas. 3, as suas bases de dados ainda incluem poucas small caps, incluem poucas empresas que operam em mercados emergentes e são pouquíssimas aquelas que incluem dados de empresas de capital fechado. Além disso, a EFAMA e os reguladores franceses e holandeses, a AMF e a AFM, têm feito apelos públicos à necessidade de regular estas agências. Aliás, muitas delas são agências de rating e são consultorias ao mesmo tempo, gerando-se conflitos de interesse. As agências de crédito, Fitch, Standard & Poor's, a Moody's, elas são centenárias e demoraram muitíssimo tempo a aperfeiçoar metodologias. Em minha opinião, vai acabar por acontecer o mesmo com as agências de rating ESG. E o futuro deverá girar em torno de 1, muito mais tecnologia, 2, maior padronização nos modelos de reporting, no reporting de empresas, como nós acabamos de ver, e isso obviamente vai auxiliar o trabalho das agências de rating ESG. 3, eu acho que vai haver e já está a haver consolidação no mercado em torno de 2 ou 3 dessas agências. E 4, eu acho que vai haver necessariamente uma intervenção dos reguladores para organizar o trabalho, as atividades das agências de rating ESG. E a quarta tendência de futuro, e em breve eu encerro, tem a ver com a padronização de fundos ESG. A PwC prevê que até 2025, 57% dos ativos investidos em fundos aqui na Europa considerarão fatores ESG, totalizando quase 8 trilhões de euros. Ou seja, o mercado global de fundos ESG irá explodir. Mas o que é um fundo ESG? Não há consenso no mercado, não há consenso na academia, não há consenso na mídia e não há consenso entre diferentes geografias nem dentro de cada país. Aquilo que é um fundo ESG no Brasil não significa que seja também um fundo ESG aqui na Europa, nos Estados Unidos, no Canadá, em qualquer outro país. No passado, houve uma tentativa, eu diria com algum sucesso, de criar selos de qualidade ESG em fundos. Aconteceu na Alemanha, aconteceu na França, aconteceu na Áustria, aconteceu na Bélgica, aconteceu no Luxemburgo. Mas são iniciativas de nicho, muitas vezes lideradas por non-profits. Depois, várias organizações internacionais lançaram também princípios, guidelines, guias de boas práticas para tentar orientar o mercado. PRI fez isso, a FCA fez isso, CFA fez isso, a IOSCO fez isso, a TISA fez isso, e vários países individualmente, como o Japão, Singapura, entre outros. Qual é o futuro? Começarão em breve, pelo menos eu acho, o mercado tem essa sensibilidade, que começarão em breve a ser lançados modelos regulatórios baseados em requisitos, baseados em standards, baseados em critérios, baseados em verificação, baseados em monitoramento. Na Inglaterra, no Reino Unido, o British Standards Institute está liderando um desses processos, a formação é pública,
E a Ambima lidera um outro que deverá entrar em vigor nos próximos meses. E o Grupo Granito tem trabalhado com ambos, Reino Unido e Brasil, para ajudar ambas as entidades nestes dois processos. É o braço de consultoria do Grupo Granito. Agora, no desenvolvimento desta moldura legal e normativa, há alguns elementos que é importante destacar. O primeiro é o reforço da ideia de que aquilo que determina se um fundo é sustentável ou se um fundo integra questões ESG não é a composição da carteira. Eu sublinho, não é a composição da carteira, mas é o processo, a organização, ou seja, é um conjunto de ações continuadas, um conjunto de compromissos por parte do gestor para garantir que dispõe da técnica e dos recursos para poder integrar práticas, políticas e dados ESG com qualidade. Eu acho que nós no futuro olharemos mais para o rio do que propriamente para o seu estuário. E depois acho que em breve iremos superar todas aquelas gavetinhas para catalogar fundos ESG. E quem trabalha nesta área há muito tempo está habituado ao negative screening, ao best in class, ao mission aligned, norms-based, ESG integration, temática, etc, etc. E cada vez mais nós vamos nos deixar de guiar por estas gavetinhas, porque os gestores irão acumular, fundir, recortar, colar todas estas abordagens e optar por aquilo que faça mais sentido para eles, numa lógica de padronização, de regulamentação. Eu acho que é isso que vai acontecer, o mercado sinaliza que é essa a direção. Uma palavra final sobre o Brasil. O Brasil está no bom caminho. E eu não sou necessariamente dos menos otimistas. Eu acho que o Brasil tem alguns alicerces que importa destacar. Em primeiro lugar, temos uma história. E ESG não começou há poucos anos no país. Os brasileiros são reconhecidos players internacionais no campo da sustentabilidade. Em segundo lugar, temos um quadro legal amplo, como eu mencionei há pouco. Em terceiro lugar, temos muitas organizações envolvidas com este processo. B3, Ambima, CVM, Banco Central, muitíssimas associações setoriais. Esta densidade organizacional, ela não existe em muitos países e certamente não aqui na Europa. Depois temos uma mídia com muitíssimo apetite para estes temas e temos muitos eventos públicos. Todos os dias há pelo menos um evento dedicado a ESG no Brasil. Depois temos as novas regras da Ambima, novas regras para fundos sustentáveis e para fundos que integram questões ESG, e a Ambima coloca o Brasil, por intermédio desta sua iniciativa, no pelotão da frente, em nível global. O que é que falta? Falta mais formação, falta mais educação, isso certamente é verdade. Eu acho que falta mais dinâmica no mercado também. Ainda são poucos os gestores que verdadeiramente sabem integrar com qualidade dados, práticas, políticas e ESG, mas acho que estamos num bom caminho. Um abraço a todos, felicidades para o evento e foi um prazer participar. Obrigado. Muito obrigada, Rodrigo. O tema ESG é tão importante que será também destaque no Ambima Summit desta tarde. Você vai acompanhar uma conversa necessária sobre a diversidade no mercado financeiro e a importância do ESG social na agenda ESG que devemos implementar no mercado nacional. E você também vai ter a oportunidade de se encontrar com Paul Bonar. Ele é ex-diretor de energia e mudança climática do governo de Barack Obama e Head Global de investimentos sustentáveis da BlackRock, em uma entrevista exclusiva com Kaká Takahashi, chairman da BlackRock Brasil. Eles vão falar sobre por que a ESG importa para os investimentos. Participe, leia o QR Code do site, envie suas mensagens, perguntas e opiniões. É
bem rapidinho, é só se cadastrar. Sua participação é essencial para a gente. E não deixem, por favor, de responder a nossa pesquisa de satisfação sobre os assuntos que acabamos de ver. A gente se encontra às 2 horas da tarde. Até lá!